Bom, gente, hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020, em meio a essa quarentena. A gente está aqui no Projeto Quilombos, Afetos, Encontros e Resistências, um projeto aprovado no edital de 2018-2019, oriundo da Política de Fomento à Cultura Municipal, da Lei número 11.010, de 2016. Queria, de novo, desejar uma boa noite para todo mundo. E aí, Dani, rainha, queria primeiro começar pedindo para todo mundo tá com copinho d'água aí, do ladinho? Vamos dar uma golada aqui, só para a gente começar bem? Ô, Glória. Show me. Gente, então, dentro da Quilombos, a gente está aqui nessa célula, achei chique, essa célula, que é o Canjerê de Ideias. E Canjerê é um dos nomes dados a uma reunião de pessoas de axé, candomblecistas, umbandistas e macumbeiros. É, nesse sentido, uma celebração da possibilidade de estarmos juntos e cultivando a energia da vida. É o encontro para o estudo da magia e da ritualística africana na diáspora brasileira. Um espaço do encontro, da escuta, do canto e da fala. A oralitura é um dos canais de transmissão de ideias nas culturas africanas e afrodiaspóricas. Na Quilombo, somos um canjerê, um terreiro de ideias em ebulição que gira para a esquerda, no sentido contrário ao do próprio tempo. E há algum tempo, a plataforma Quilombos vem erguendo espaços de sonho e discussão, de delírio e de razão. Antes de tudo, somos nossas ideias. O Canjerê de Ideias, nesse momento, também é e acontece nesse espaço virtual. Show me! Chique! Era para a gente ter tomado água agora, só que eu comecei antes, e assim, foi de coração, acho que tá rolando. Galera, vou convidar vocês, então, antes de começar a trocar essa ideia com o convidado incrível que a gente tem essa noite, vou convidar vocês a acompanharem a página do Instagram da Quilombos, porque a programação da Quilombos está incrível, a plataforma da Quilombos está incrível, um trampo muito bafo das minhas manas, dos meus alguns manos, e, gente, essa noite eu vou estar trocando, vou estar nesse canjerê de ideias com o João Maria, o João Maca. Ele tem 29 anos e vive, o que é incrível, nesse país que mata transexuais, que tem uma média de vida de 35 anos para pessoas transexuais. Então, ele vive, está lindo, incrível. Ele é ativista, poeta marginal, antimanicomial, membro do coletivo Academia Transliterária e autor do livro Generalidades ou Passarinho Loki Esse. Cadê o João? Ei, João! Oiê, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Ô, João, então, já que você está feliz de estar aqui com a gente, fala para nós. Quem é você na fila do bate-cabelo? Bate-cabelo, viado! Essa foi combinada, viu, gente? Não vai achando que foi agora. Parei. Pai, isso me fode mesmo. Ai, ai. Então, você já falou aí, eu sempre gosto de ressaltar que eu faço parte da Academia Transliterária, porque é um coletivo que me trouxe vontade de estar vivendo, de produzir, de criar minha família. E para além do coletivo, onde eu faço geralmente produção e estou em cena com as pessoas também, estive na Tipo Banda Mascucetas, né, falando em cena transmasculina, que é uma banda formada por homens trans, transmasculinos, muito importante para Belo Horizonte, leva conteúdo,
reflexões sobre as transmasculinidades, no plural, e tive a honra de participar por mais de um ano como baixista. Nunca tinha pegado num baixo na vida, e fiz algumas aulas de canto, de baixo, para poder estar ali. São meus amigos, pessoas muito queridas também, e que hoje eu não faço parte apenas por questões de priorizar certos trabalhos, e a música demanda um rolê que, para mim, no momento, não está dando para me dedicar o quanto eu acredito que é necessário. Escrevi o livro, né? Publiquei em 2018, acho que 18, a minha memória não ajuda às vezes. Eu vou sair daqui do set, que eu vou lá pegar o meu livro, porque eu esqueci. Gente, desculpa, galera da Curlons, mas eu tinha esquecido de trazer aqui para perto e eu fui pegar. Pronto. Mas nada disso aconteceu. Esse livro aqui, gente. Foi um dos momentos mais importantes para mim, enquanto artista, de me colocar nesse lugar de poeta, de escritor, que a literatura é o lugar onde eu quero estar, é o lugar que eu mais desejo criar e levar nossas pautas, também as minhas vivências da luta antimanicomial e das questões trans, intersexo também. E é isso, estive também como delegado de direitos humanos, né? Hoje a gente não está tendo mais conferências, mas participei enquanto delegado municipal de BH, depois fui eleito estadual, nacional, e pude também aprender bastante assim durante as conferências, conhecendo muita gente que trazem pautas muito diferentes das minhas, né? Conferências com criança e adolescente, cumprindo socioeducativo, povos indígenas, pessoas negras, pessoas chamadas nos direitos humanos com deficiência, mas a gente também já vê um novo termo aí dito por essas pessoas, que como é? Enfim, esqueci, daqui a pouco vem. Mas tive a oportunidade de conhecer vários corpos também que traziam pautas que me fizeram crescer pessoalmente e entender a importância da participação social nas políticas públicas, na tentativa da garantia de direitos, não só na ocupação dos espaços artísticos culturais, mas também enquanto políticas efetivamente públicas, né, que o Estado tem que garantir. Então, também sou um ativista de direitos humanos bem chato, que depois que pude conhecer vários dos direitos da nossa população, também sempre ando armado deles para bater a cabeça nos lugares que eu chego e que eu sou violado ou que eu vejo pessoas sendo violadas. Então, acho que esse sou eu mesmo, um artista, ativista, sempre insatisfeito com as palavras que nos rotulam e que nos mantém nessa onda de colonização, opressão, e sempre serei um insatisfeito, sempre vou querer questionar a mim mesmo e o mundo, né? Sim. Que eu acho que a nossa população, principalmente, que é o lugar onde eu posso falar mais, não está sendo contemplada nem no direito de existir, então a gente não me sinto também no direito de aceitar essa forma imposta, né, da cisgeneridade na sociedade. Um grandíssimo de um bafo, meu amigo. Eu tô contigo, não abro, concordo com 110% de tudo que você falou. E eu queria só fazer um comentário, assim, bem fãzinho mesmo. Eu conheci o João, eu conheci sem ele me conhecer, assim. Eu vi um vídeo dele na época da discussão do transfake, que foi muito importante para eu rever muita coisa em que o meu corpo estava envolvido na arte, assim. E eu lembro que eu vi o vídeo dele confrontando um ator global
tipo assim, falando, velho, erradíssimo o que você está fazendo. E eu falei assim, mano, eu preciso seguir esse cara. Que isso? Esse cara é incrível. Aí foi aí que eu segui ele, segui Júlia Santos, segui Renata Carvalho, só referência foda. E aí eu vi que ele ia lançar esse livro aqui, meu. E eu precisei ir para a Gruta para conhecer. Esse livro aqui, ele foi referência no meu TCC também, onde eu também falo de transmasculinidade. Então, eu queria primeiro te agradecer, João, assim mesmo, porque foi muito importante ter contato com o seu trampo, assim, mesmo. Então, primeiro é isso. A gente está falando de arte, né? E principalmente de cena transmasculina. A gente já estava até meio que conversando há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, sobre isso que eu vou te perguntar, assim. Eu tenho pensado muito sobre como a arte que os nossos corpos produzem são vistas pelo movimento cisgênero. Tenho pensado muito em como... Às vezes eu dou uma embolada com as palavras, tá, gente? Tenho pensado muito em como qualquer coisa que a gente faz, artisticamente falando, é visto como um ataque. Então, eu dei o nome aqui, não sei se existe esse termo, mas assim, nessas perguntas aqui que a gente foi pensando para poder trocar essa ideia, eu coloquei como arte de ataque. Eu queria te perguntar, João, qual que você acha que é o limite da arte de ataque, da arte de defesa dos nossos corpos trans? Fiquei feliz de te ouvir falar isso. Você nem tinha me contado, apesar do nosso contato. Fico muito feliz porque meu trabalho também vejo sentido nele quando atinge os meus pares. Para isso que eu trabalho. Porque se for para ficar fazendo só a didática para pessoas cis, eu não vejo sentido no que eu faço. Eu quero conversar com os meus, com as minhas, antes de esperar que a cisgeneridade compreenda alguma coisa. Eu quero poder trocar com as pessoas da minha população. Então, sempre que eu escuto alguém falar que o meu trabalho teve alguma importância sequer na sua vida, me faz ter vontade de seguir e acreditar que eu estou no caminho que eu desejo mesmo. Então, muito grato, e saiba que você também, para mim, é uma pessoa que é uma referência, que é um querido amigo, e espero também que a gente possa sempre trocar mais, porque às vezes eu me sinto também um pouco ausente no sentido de tanta informação, tanta coisa que chega que às vezes a gente não consegue prestar tanta atenção no que a gente realmente quer prestar atenção. E eu tenho tentado cada dia mais prestar atenção também nos meus pares, como eu quero que eles prestem, eles prestem em mim. Eu também quero conseguir abarcar isso, né? Mas pensando nessa arte de ataque, eu gostei desse termo exatamente porque me trouxe essa linha de raciocínio, que é por que que tudo, praticamente tudo que eu crio, tudo que eu faço me incomoda num nível de eu ser colocado como o opressor, o agressor do rolê. Quando eu engrosso um pouco a voz, quando eu reivindico mais o meu direito, quando eu falo, olha, tem uma resolução que garante o uso do nome social, olha, tem nananana. Aí a pessoa acha que eu estou exagerando, que eu estou sendo agressivo, só que não. Eu estou sendo agredido, violado todo o tempo, desde o meu nascimento, e aí quando eu perco um pouco a paciência, porque eu não sou uma barata, que vai rir o tempo inteiro das violações, né? E agradecer as violações também. Aí eu fico como o agressor, como o opressor. E não é isso que eu sou. Eu posso ser em algumas medidas, porque eu acho que cada um no seu privilégio vai ter, em algum momento, vai ser opressor, infelizmente, de alguma maneira.
e a gente precisa sempre colocar o nosso privilégio na questão para a gente entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, e não ser mais um que agride, que oprime, né? Já que somos tão oprimidos e agredidos aí. Mas eu acho que isso é uma forma de invisibilizar mais uma vez o meu potencial artístico. Nunca quiseram que uma pessoa transmasculina, uma pessoa intersexual, uma pessoa trans, travesti, fosse artista, fosse reconhecida dessa maneira. Então, quando a gente alcança algum tipo de visibilidade, seja no ativismo ou na cultura, também a gente tem que saber que vamos lidar o tempo todo com pessoas que querem nos derrubar. E aí a gente precisa realmente se blindar de certos fala-fala e saber quem somos, o que fazemos, e isso que deve importar no final das contas, pelo menos é o que eu acredito. Assim, hoje em dia eu fico muito mais triste quando eu deito no travesseiro e eu penso que alguma coisa que eu fiz eu não gostei, do que quando eu soube que alguém falou alguma coisa que para mim não faz sentido e eu sei de mim. Obrigado de nada. Mas no sentido de arte de ataque, eu vou continuar fazendo ataque no sentido de denúncia. Por exemplo, o meu livro é um livro de poesia antimanicomial, porque, para quem não sabe, eu fui internado 4 vezes sem meu consentimento e sofri violências gravíssimas em temas que a gente não fala. Quando eu conto para as pessoas que eu tomei choque na minha cabeça, a primeira reação que eu tenho é a pessoa falar: nossa, mas as pessoas fazem isso até hoje? Sim, fazem isso até hoje. É uma prática manicomial que existe dentro dos chamados hospitais psiquiátricos. Então, se a minha arte precisa atacar no sentido de denunciar as violações, as opressões que o meu corpo sofre, eu vou continuar atacando. Mas, na verdade, eu estou protagonizando a minha vivência. A minha criação artística parte do que eu experiencio. Eu, João, escrevo o que eu vivo, performo o que eu vivo, canto o que eu vivo. Então, sorry se está incomodando, falei até em inglês. Lindíssimo que você é, meu amigo. E assim... Trilingue, sei lá. Trilingue, querida. Eu falo até inglês, meu amor, calma. E assim, eu fico pensando, por exemplo... Ai, amigo, é podre. A gente é maravilhoso, a gente é bafo demais. A gente é o sal desse mundo. E eu fico pensando assim, que a gente falou de arte de ataque, né? Mas quando a gente é agredido e a nossa arte é vista como ataque, eu acho que ela muda de ataque para arte de defesa. Porque a defesa, às vezes, ela pode ser atacando também. A gente se defende atacando, tá ligado? Então, tipo, eu fico meio que pensando nisso, assim. Muito massa você falar tudo isso que você falou, assim, porque eu compactuo com toda a minha vida, assim, com o que você falou, assim. E eu acho que é cada vez mais importante. Porque, assim, nem a gente é considerado. Então, tipo, é isso que você falou, as pessoas não querem pessoas trans, principalmente as pessoas cisgênero. Elas não querem pessoas trans no lugar que delas e deles, principalmente deles. Então, tipo assim, a gente não é nem considerado gente suficiente para poder fazer arte. Queria trazer um assunto que já foi meio considerado polêmico, assim, para breaking news, no meio LGBT, que é a invisibilização das pessoas transmasculinas. Você concorda que a gente é invisibilizado? Concordo, amigo. Concordo muito. Porque de todas Principalmente... Lança braba. Não, acho que a gente é invisibilizado a tal ponto que a gente é invisibilizado dentro da nossa própria população. A gente é invisibilizado quando a gente também não leva o estereótipo da expectativa cisgênera. Hoje eu fiz questão de passar meu batom
passar meu rímel, porque eu estou cansado também das pessoas criarem uma expectativa do meu corpo enquanto um corpo cis. Eu não sou cis, não quero ser, nunca serei, entende? Então, eu também não quero mais tolerar a expectativa que eu seja uma pessoa que vai reproduzir a norma binária do homem cisgênero. Eu não gosto nem dessa palavra homem, desculpa aí. Entendeu? Tanto que a minha questão não binária veio muito da minha reflexão sobre me colocar enquanto homem trans. Eu chamei, meu primeiro nome social foi João Vitor, e eu era homem trans. E tudo bem, vou lutar pelos homens trans, estamos juntos na mesma população e é nós. Eu, João Maria, não quero essa palavra para mim, porque eu cansei da violência que essa palavra me trouxe. Eu não quero nem homem nem mulher, principalmente por eu ser um corpo intersexual também. Eu acho que esse binarismo não me cabe de maneira nenhuma. Então, a invisibilidade passa até dentro do nosso próprio, da nossa própria população, né? A gente sempre fica à sombra das travestis, parece que só travesti, só mulher trans que existe. Obviamente, a gente não vai apagar a memória da história do movimento. Com certeza, as travestis são pioneiras, estiveram à frente das lutas. Temos que reconhecer e agradecer, mas também temos que pensar por que será que os homens trans, pessoas transmasculinas, não foram vistos naquele mesmo momento? Será que a misoginia não tem a ver com isso? Será que aqueles homens trans daquelas épocas puderam se manifestar? Será que eles tiveram a mesma chance de dizer quem eram? Sabe? Porque também a gente consegue ver, depois de algum tempo, relatos e fotos de homens trans nos anos 40, nos anos 50, que eu já vi, foi o máximo que eu vi foi nos anos 40. Onde estão esses homens trans que a gente não sabe? Por que que eles não apareceram? Não é que a gente não tem que estar juntos com as mulheres trans, com as travestis. Pelo contrário, eu acho que cada dia mais a gente precisa se fortalecer, mas sem apagar também as nossas vivências. Não dá mais para homem trans falar de mulher trans, falar sobre a experiência das mulheres trans, das travestis, e eu também não quero ver travesti falando o que é ser homem trans, o que é ser transmasculino. A gente precisa protagonizar as nossas histórias, sabe? E a comunidade LGBT, QIA+, como um todo, às vezes eu acho que a letra T não cabe, a letra I não cabe, a gente não existe, a gente tem que sofrer muita opressão, muita violência. Eu nunca vi sofrer tanta opressão na minha experiência com gays cisgêneros. Eu sofri mais opressão com gays cisgêneros do que com homens héteros cisgêneros. Então, os homens gays me fizeram, sabe, porque, enfim, não preciso ficar também, mas a gente precisa realmente ou criar essa unidade, entender que cada um tem seu lugar ali e a gente é comunidade. E, infelizmente, amiga, eu acho que isso eu aprendi muito com o Lui, com o Banjo, que foram pessoas dentro do Mascocetas, o Rodrigo, que sempre trouxeram isso muito forte, assim, como que era um incômodo ver os espaços LGBT, sempre que vai convidar alguma pessoa T, é uma travesti ou é uma mulher trans, raramente é um homem trans. Quando é um homem trans, a gente fica no final, com menos tempo, ou é silenciado. As nossas... Não estou disputando também opressão, não sei qual é a opressão que a mulher trans e travesti sofre, mas eu sei da minha, entende? E a invisibilidade é uma realidade mesmo. Tudo que a gente tem hoje de homens trans, de transmasculinos, foi de João Nery para cá. Antes a gente não conseguiu alcançar nada, isso é muito recente. Então, graças às travestis também, a gente conseguiu chegar nesse lugar de poder falar das nossas vivências, mas
a gente ainda está muito atrás no sentido de aceitação, de visibilidade, de representatividade, de protagonismo. E eu acho que é uma falta da gente também estar mais juntos, enquanto pessoas transmasculinas. Enquanto pessoas transmasculinas que respeitam a pluralidade das transmasculinidades. Porque eu também não quero estar do lado de um homem trans que me oprime porque eu não tenho barba, ou porque eu não fiz mastectomia, ou porque eu não tomo testosterona. Para mim, precisa ser uma questão maior do que isso. Ser homem, ser transmasculino, não tem que depender de hormônio, de cirurgia, e eu acho que isso ainda não chegou para a maioria de nós. Eu também reproduzo coisas que eu sei que eu preciso sempre estar revendo. Nossa, Falei não, demais, mas é porque eu fico não, bravo. mas eu queria era ouvir mesmo, tipo assim, e é legitimíssimo você tá bravo e você falar mesmo, amiga, a gente tá aqui para falar mesmo. Entendeu? Tipo assim, é esse o trem. Colocaram nós aqui, agora nós vamos falar. Adoro. As manas estão tudo do nosso lado. Então desabafa, vai, sua vez. Não, então, eu acho também, assim, eu por diversas vezes também fui muito invisibilizado por conta de principalmente pessoas do meio LGBTQIA+, assim. E eu não consigo entender a lógica de uma coisa. Você desconsiderar uma existência querendo existir. Tipo, manja, eu não consigo entender, assim. Talvez eu até, em alguns lugares, eu até consiga entender, mas eu não consigo aceitar. Também me deixa bravo, tá ligado? Tipo, eu fico puto da vida, porque é isso. Eu sempre vejo as mulheres trans, e eu quero muito ver as mulheres trans. Eu quero ver as travas tudo lá, arrasando, tá ligado? Lá na frente, como sempre estiveram. Mas é justamente, eu quero estar do lado. E se eu não tiver, eu quero ver meus amigos do lado, os meus amigos transmasculinos. Você tocou num ponto que também bate muito com a minha existência, que é eu não tenho culhão para carregar o nome homem. Eu não tenho, assim, tipo, e eu não tenho interesse nenhum de fazer isso. Que eu tenho repensado todo dia minha transmasculinidade. O que minha masculinidade traz? O que minha masculinidade representa? Isso é sempre tentar não reproduzir menos e trabalhar essas questões, assim. Eu acho que a letra T também, de todas as formas, mulheres trans, travestis, homens trans, transmasculinos, trans não binários, todas vão ter uma invisibilização de alguma maneira. A gente sempre tem que chegar chutando a porta. Mulheres trans, travestis também chutam a porta. A questão para mim é que, por causa da história do movimento, e isso é algo que a gente deve reconhecer e agradecer também essa memória às mulheres trans travestis que foram pioneiras nessas lutas, nesse movimento, elas chegaram numa visibilidade primeira, né, do que pessoas transmasculinas. Mas não tem como a gente mensurar uma opressão de pessoas transmasculinas, pessoas transfemininas, né, em todos os seus espectros. A questão é a gente, na minha opinião, é a gente reconhecer como que dentro da letra da própria letra T, a gente vai conseguir não invisibilizar uns aos outros. Porque homens trans vão bater de frente comigo quando eu falar que eu sou uma pessoa transmasculina não binária. Isso incomoda certos homens trans. Algumas travestis também vão se incomodar quando um homem trans que vai protagonizar algum lugar, ou um homem trans vai se incomodar quando é uma travesti que está protagonizando. E eu acho que é aí que está o ponto que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso, porque eu realmente acredito que a gente tem muitos inimigos, sabe? Reacionários, fascistas, pessoas que estão nos matando aí no mundo, que estão violando nossos direitos. Então, enquanto pessoas transvestes, gêneros, a gente tem que ter um cuidado maior com os nossos pares,
para a gente saber o lugar de fala de cada pessoa. Eu sou uma pessoa transmasculina, não binária, intersexual. Eu vou falar disso. E sempre que eu tiver oportunidade, eu vou levar um homem trans para falar de homem trans. Vou levar uma travesti para falar de travesti. E não a gente mesmo ajudar nesse genocídio que já está rolando, nessa violação que já está rolando, sabe? E a nossa invisibilidade, ela é uma questão, de novo, de memória, de história, porque a gente que é transmasculino, homens trans, pessoas transmasculinas não binárias, a gente está tendo um reconhecimento agora, não é algo de muito tempo, né? Se for ver, João Nery aí faleceu com 60 e poucos anos, 63, e ele foi o primeiro homem trans que a gente sabe que no Brasil fez uma cirurgia. Então, quer dizer, foi ontem. A nossa letra T é invisibilizada. Agora, cada uma vai sofrer de alguma maneira, de acordo com a sua vivência também, né? Mas eu acho que a gente precisa também parar de ficar com algumas comparações que eu acho perversas, porque não dá para comparar travesti com homem trans. Somos T? Somos T. Mas travesti sabe o que é ser travesti. Eu nunca vou saber. Igual a travesti nunca vai saber o que é ser uma pessoa transmasculina, mas a gente tá na mesma letra. E é por isso que eu já estou sendo até redundante. Mas eu vou até falar um dado aqui, que eu acho que é outra coisa que a gente está precisando também, enquanto bolha, enquanto grupo, pessoas que se importam umas com as outras, com as nossas vidas, falar de suicídio, que a gente fala de assassinato, paz entre nós e guerra contra o mundo. Ana Tully, beijo, amor, e saudade de você. A gente fala de assassinato. O Brasil é o país que mais mata. Todo mundo aqui já está assim, né? Cansado, saturado de saber. Saber. Pois é. Até quem não está muito interagindo com o nosso movimento, esse dado já está chegando, mas é importante a gente reforçar ele. E o suicídio? Será que o suicídio também não é um assassinato dessas nossas experiências, desses nossos corpos? Eu estava lendo aqui que é a segunda maior causa de morte entre jovens no mundo. Porém, 42% da população trans já tentou suicídio, sendo que 85,7% dos homens trans já pensaram ou já tentaram cometer suicídio. Eu, João, estou nessa estatística. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, porque isso é uma realidade que quer também ou não, quer queira ou não, ela vai ter relação com a discriminação que a gente sofre desde criança, na escola, na família. Então, quando a gente fala de invisibilidade, eu acho que esse tema está totalmente relacionado com suicídio também. 85,7% dos homens trans já pensaram ou já cometeram. Por quê? Porque para nós é muito difícil encontrar um par também. Na nossa infância, na juventude, a gente não tem referência. Nós que estamos nessa geração agora, que estamos começando a ter. As próximas, com a graça de Daisy, já vai ter um pouco mais. Por quê? Porque teve João Nery, porque teve Theo, porque teve João, porque teve Mascucetas, porque teve Demétrio, né? E vários outros que estão aí colocando as suas caras. Mas a gente não pode, eu acho, esquecer que essa invisibilidade também é responsável por esse suicídio, sabe? Por isso que, mais uma vez, reforça a importância da gente estar juntos de fato, não só no discurso, da gente não oprimir outras pessoas trans porque elas são diferentes de mim, mas abraçar, escutar, trocar, para que essa invisibilidade ela seja pelo menos minimizada por uma troca ali de um par que seja. Se você tem eu, depois que eu encontrei um par,
a minha vida já mudou totalmente, porque eu já não estava sozinho. Eu já vi possibilidades. Entende? Eu acho que eu joguei algumas coisas assim que talvez não conectaram tanto, mas é, é isso. Eu Conectaram demais, amigo. queria conseguir falar melhor sobre isso, que é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Depois que Demétrio se suicidou, que foi uma pessoa que eu conheci, que eu pude abraçar, que eu pude trocar em cena, eu fiquei tão afetado, gente. Eu nunca tinha visto isso tão perto de mim. Que uma coisa a gente vê um dado, outra coisa é quando está do nosso lado e acontece. E depois que isso aconteceu com Demétrio, que era um homem trans negro, eu comecei a repensar também no meu Periférico. privilégio de pessoa trans branca, porque eu nunca vou saber o que é ser um homem trans negro. Tenho procurado algumas referências de homens trans negros e, sinceramente, Theo, se para nós tá foda, cara. Imagina. Aham. Aham. Eu acho que é o mínimo que a gente tem. Não tem como a gente não pensar, não separar os espectros que a gente está, tá ligado? Tipo, não tem como. Eu sou transmasculino, mas eu sou branco. Tipo assim, eu não sei o que a polícia me parar e me dar umas pauladas, tá ligado? Ou então me sentir ameaçado de morte por conta desses caras, tá ligado? E eu nunca vou passar isso. Tipo assim, pensar que Demétrio era. Eu não tive contato físico com ele, mas eu já troquei altas ideias com ele no Instagram. Era uma pessoa que eu admirava e admiro muito, e que foi muito importante justamente nesse ponto que você fala, João, que é de encontrar pares. Que eu vi que era uma pessoa transmasculina que também estava na arte, estava na dança e tal, que também virou referência para mim. E quando eu vi essa pessoa não existindo mais por conta de um suicídio social, assim. Porque é isso, é um suicídio social. A Que é galera simplesmente. invisibilidade, né? Você E que concorda é que é oriunda. invisibilidade? Concordo. Claro, amigo, concordo demais. Não Não, tem e nada que me fere mais do que quando um homem trans chega para mim e questiona a minha identidade trans não binária, velho. Não tem nada que me fere mais do que isso. Não tem. Sério. É muito triste, muito triste. eu boto maior fé. E é revoltante também, né? Tipo, eu acredito que seja revoltante, assim. Porque, por exemplo, quando um homem trans me invisibiliza e questiona por que eu não fiz a mastectomia ainda, por que eu parei com a intervenção hormonal, quando acontece esse tipo de questionamento e que eu vejo que é no sentido de, tipo assim, diminuir a minha existência, isso me machuca demais. Agora, eu imagino que, eu nem imagino, na verdade, mas com você falando, eu acredito que seja muito foda mesmo, tipo, questionar a sua transexualidade intersexo. Tipo, é um tipo de coisa que eu, assim, Que a Ana Tully falou que a gente já sabe o motivo da gente morrer, que a gente agora precisa entender como que a gente sobrevive, não é isso? nossa, total. Isso é muito foda, velho. E aí ela complementou, trocar a guerra por afeto. Porque, velho, pelo menos na minha experiência, eu não sei na sua, mas na minha, se eu não tivesse encontrado a Academia Transliterária, Tiffany, Pete, Nicari, sabe, Jô, Brisa, Rodrigo, Lu e Banjo, vocês da Quirlombos, que a gente está sempre indo também a Ouro Preto quando tem oportunidade. São essas coisas que, que dão vontade, que eu nunca tinha me percebido artista, eu nem sabia que eu podia ser artista, sabe? Eu era Uhum. um louco da família, um esquizofrênico, na verdade, a esquizofrênica, sabe? Então eu nunca Sim. pude nada, nada. Então quando eu encontro essas pessoas, esses pares, quando eu começo a ter boas informações, entender os meus direitos, lutar pelos meus direitos e receber afeto, velho, abraço. Eu não lembro do meu pai me dar um abraço, sabe? Da minha família, se tirando a minha mãe, e olha que já é muita coisa perto de várias pessoas trans,
tirando a minha mãe, eu nunca tive ninguém de sangue que quis me escutar, que quis me abraçar, que apoiou qualquer coisa. Desde que eu sou uma pessoa trans, parece que eu estou cometendo um crime atrás de outro, parece que meu caráter mudou, minha índole, parece que eu sou a pior pessoa do mundo. No dia anterior, todo mundo me amava, eu era engraçadona, que agitava a família, que fazia comida, pá. Aí eu falo que eu sou João, acabou para mim, acabou, não existe mais ninguém, sabe? Até a minha mãe teve um período também que virou as costas, até ela repensar e me chamar para conversar e me ouvir. Então, se eu não tivesse encontrado a Academia Transliterária, essas pessoas, vocês, se eu não tivesse essa oportunidade aqui de trocar afeto, velho, sabe? Então, tipo assim, é isso que faz eu estar vivo. E é isso que eu desejo para as pessoas trans, travestis, intersexuais, que a gente possa trocar, que a gente possa se ouvir e se abraçar. João, eu não sei nem o que dizer, assim, eu não sei, eu amo você, eu sou muito grato pela sua existência, mesmo, e vida longa. Vou chorar. Eu já também. Tô chorando, eu já quase chorei. Eu queria dizer só mais uma coisa, ó, para quem perguntou o nome do livro, é Generalidades ou Passarinho Loki esse, do João Maca. Tá vendendo ainda, João? Já tem mais... como é que fala? Como é que chama quando imprime de novo? Nova tiragem. Nova tiragem. Então, esse daí foi publicação independente, mas com as bênçãos de Daisy aí, caminhei por alguns festivais, a Transliterária também me abriu muitas portas na literatura, e aí agora eu tô aguardando o lançamento pela editora, vou sair finalmente por uma editora, que vai ser a Impressões de Minas, e provavelmente mês que vem vai ter livro. Muito Bom feliz, saber. Vou lançar online também, e espero ver vocês lá no lançamento. Com certeza. Nós vamos estar lá, amigo, é claro que nós vamos estar lá. Nó, lindo! Arrasou, parabéns por mais essa conquista, viu? Vida muito longa feliz. Sempre. Vida longa para nós. Muito feliz de participar, gente. Muito grato pelo trampo de vocês. Quirlombo significa muito para mim. Tem páginas muito especiais da Academia Transliterária que são páginas escritas com a Quirlombos, e vocês são pessoas assim, referências, inspirações que eu espero que a gente sempre trabalhe juntos e que a gente sempre troque. www.quirlombos.org. Acessem já, compartilhem nas suas redes, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, manda no grupo da família, para todo mundo ver que a gente está aí, que a gente está viva, que a gente está pulsando, que a gente está fazendo, e não é de hoje. Mudou seu rumo, agora aguenta.